Fala galera, trazendo mais um vídeo para vocês aqui hoje. Hoje nós vamos fazer um videozinho sobre Spinal Waves, que seriam as ondas da coluna, né? No outro vídeo lá sobre mobilidade de coluna eu cheguei a comentar sobre esse assunto, mas aí hoje nós vamos aprofundar mais. E aí só para esclarecimento, né, o que seriam essas Spinal Waves? Nossa coluna ela é feita, criada aí, de certa forma que todas as vértebras elas podem fazer 3 movimentos. Então imagine que uma vértebra está encaixada na outra assim, mais ou menos, né? A vértebra pode inclinar para frente, inclinar para trás, inclinar para um lado, inclinar para o outro e também pode torcer, né? Eu falei 3, mas acaba que são 4. E além disso, elas podem fazer todos esses movimentos combinados. Então a vértebra pode inclinar para frente, rodar e inclinar para o lado ao mesmo tempo. Só que as vértebras fazem isso individualmente e a coluna faz isso como um todo. Então as Spinal Waves são basicamente a gente treinar esses movimentos, tanto de forma segmentar quanto de forma global, né? E o que acontece? Como a coluna no ser humano, né, ela está funcionante, ela está toda interligada, se você treinar esse movimento, vamos supor, segmentalmente, então eu vou pensar em isolar essa vértebra aqui de trás, né, da torácica. Você vai começar a fazer a onda dela, mas ela vai puxando a coluna toda. Então você não consegue fazer só a vértebra isolada por si só. Por isso que acaba criando uma onda. E isso aí é bacana que vem assim desde a evolução, né, dos animais. Por exemplo, todos os seres vertebrados, eles contêm esses movimentos. E também os seres que não são vertebrados, mas são segmentares, né, por exemplo, a minhoca, que é cheia de anelzinho, essa questão da segmentação vem desde ela. Então, o bacana de treinar as Spinal Waves é que a gente está treinando uma coisa aí que evolutivamente a gente foi feito para fazer. E com isso a gente consegue trazer muita saúde para a coluna. E à medida que a gente vai progredindo aí, vai gerando consciência corporal, a gente consegue tratar muito problema de coluna só com isso aí, beleza? Aí vamos começar, nós vamos começar com a Spinal Wave mais básica aí, que seria a de flexão e extensão da coluna, beleza? Seguinte, igual eu falei, né? A Spinal Wave número 1 é de flexão e extensão da coluna. Para a gente começar a praticar, é ideal começar a praticar perto de uma parede, depois que for criando domínio a gente passa a fazer livre. Mas aí pode gastar aí 1 mês, 2 meses praticando isso aqui. Às vezes quando se sentir mais confortável, toma uma distância maior da parede, porque tem horas que a parede incomoda um tiquinho, mas é isso. Nós vamos começar aqui com um enfoque global, né? Não vamos praticar a segmentação nesse primeiro momento, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, vamos fazer uma distância, vai dar 1,5 palmo, talvez uns 2 palmos da parede, posicionou normal, né? E aí nós vamos começar pela cabeça, pensando na coluna cervical. Então é como se você fosse arrastar a cabeça assim na parede, chega perto, faz esse arraste da cabeça, vai o queixo, vai levando o peito em direção à parede, quadril, joelho e volta. E vão de novo. Isso aí começa a criar uma onda. Pode dobrar o joelho um pouquinho para fazer. Então arrasta a cabeça, joga o quadril. Quando o quadril está lá na frente, a cabeça já está voltando. Às vezes dá uma desequilibrada mesmo. Por isso que eu falei que a parede incomoda. E vai. A questão da segmentação seria o seguinte: a gente pode pensar na onda, ficar sentindo, jogando a consciência corporal em alguma vértebra específica. Vamos supor que você sente uma dor aqui nessa parte da costela. Então você pega aqui um pouco nessa vértebra, né, para sentir onde que ela está, e vamos começar orientando a onda através dela. Igual eu falei, como a coluna está toda interligada, a onda vai puxar a coluna inteira. Mas se você orientar pelo segmento, você vai conseguir levar uma consciência ali, um relaxamento, uma mobilidade muito grande. A gente fez essa onda que é a básica, né? E aí a gente pode fazer ela de várias maneiras. Depois eu mostro, talvez faça até um outro vídeo aprofundando mais. Não sei se cabe tudo nesse. E outra coisa que a gente pode fazer é a onda invertida, né? Então a gente estava de frente,
nós vamos de costa e aí nós vamos inverter o movimento. Então vai com o topo da cabeça, torácico, quadril e inverte. Aqui já fica um pouco mais difícil, um pouco menos fluido. E no começo é bem estranho, depois a gente vai melhorando. Beleza? Vamos passar para a onda número 2 agora. E aí o que seria essa onda número 2? É a onda da cobra, por exemplo, né? E aí é o seguinte, é o movimento lateral da coluna. Então é a mesma ideia do que a gente fez primeiro, só que aí ó, nós vamos lateralizando. Beleza? E vai. Aí tenta encaixar o quadril, dobra o joelho um pouquinho. Beleza? Aí, isso aqui a gente pode fazer em pé. Pode fazer, por exemplo, uma posição de flexão. Pode fazer deitado. Deitado é maravilhoso. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E vamos de costa, né, no outro sentido. Aqui também a gente pode jogar com a posição dos braços. Então, por exemplo, abre o braço, vai pegar de forma diferente. Isso aqui vale a criatividade total de vocês. Ó. Joga o braço em cima da cabeça, já vira outra coisa. A questão da segmentação também, igual eu falei. Vamos pensar, por exemplo, nesse segmento aqui. Ó. Imagina essa vértebra lá atrás. E começa a onda por ela. Uma coisa que vocês podem fazer também é fazer bem devagar. Então, igual eu falei, é muito livre, é muito criativo, permite muita combinação, aí explora. Pode ficar colado na parede, pode não ficar colado na parede. É bem livre mesmo. Isso aqui é extremamente relaxante. Beleza? O último tipo de onda, vamos passar, né, seria rotacional, beleza? Aí já vamos entrar nele. Bom, aí no sentido da rotacional, a gente tem muita coisa que é possível de se fazer. Algumas delas, né, a gente já faz regularmente, que seria a rotação cervical, que é a rotação torácica. Então vocês podem manter fazendo essas, né? Mas aí a gente vai ter novidades também. Por exemplo, essa rotação torácica a gente pode dar uma mudada nela para ficar uma coisa assim mais global e fazer uma rotação completa de coluna, que aqui você vai estar pegando a coluna inteira. Esse aqui já até tem no vídeo, né? Naquele vídeo de mobilidade de coluna. Outra coisa que a gente pode fazer que é muito interessante é essa onda rotacional, mas segmentada para a parte cervical, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Vocês veem que mesmo eu tentando isolar a cervical, o resto da coluna vai seguindo. Esse aqui, para quem tem dor no pescoço, é fantástico, né? Aí é tentar ver o que vocês conseguem tirar disso aqui. Uma outra possibilidade para, né, rotacional seria no chão. As ondas no chão também são muito boas, é bom explorar. Eu já vou mostrar daqui a pouco a lateral no chão. Mas aí a rotacional, ó, a gente pode simplesmente rolar mesmo, daí tentando trazer o movimento através da coluna. Beleza? E pode fazer a rotação maior. Aí aqui é bom a gente usar o dedo, ó. Olha para a ponta do dedo para guiar o giro. Aí é bem livre mesmo. Pode tentar encaixar o quadril também. Beleza? E aí, vamos passar agora para lateral no chão.
e para algumas possibilidades de combinação, algumas variações aí, para vocês pegarem uma visão de como que dá para aprofundar nisso. Bom, galera, então, para essa parte da lateral no chão, é bom achar ou um lugar mais macio, igual esse tapete, ou então um chão bem lisinho, e aí vocês colocam uma roupa de frio completa, para não ter atrito da pele com o chão, machuca um pouco. E é a mesma ideia do que a gente fez na parede. E aqui nessa lateral do chão é uma das que eu acho melhor, assim, para segmentar. Aí eu gosto de deitar, né? Ela é deitada. Mas assim, a gente vai deitar e aí eu gosto de ir pensando vértebra por vértebra, ou pelo menos partes maiores assim, da segmentação. Por exemplo, vou começar aqui pelo pescoço, e aí como a gente está no chão, o movimento fica um pouco mais restrito, mais curto. Aí fiz o pescoço, vou descer para a parte mais baixa aqui do pescoço. Você pode fazer com o dedo um tempo, para pegar bem a consciência do lugar. Na hora que eu acostumar, vai tirando. Quando é um chão mais liso, vocês veem que você mexe aqui e a perna vai junto. Você pode deixar o movimento ficar grande, ou deixar ele mais curto, igual eu falei antes, é bem livre. Fiz essa parte do pescoço aqui, aí vou descer aqui, vamos supor, para o meio do externo, para o meio do peito. Orienta a onda por lá. Pode jogar a mão em cima da cabeça, pro lado, igual eu falei. Aí fiz aqui o meio do peito, vou descer para a base do peito. Da base do peito a gente pode ir, vamos supor, para o umbigo. Olha como que a onda vai ficando grande, vai mudando. E aí vão chegar aqui, ó, na região do pubis, do sacro, no finalzinho da coluna. E aí a gente pode virar. E aí virou, vai ser a mesma coisa. Quando a gente vira, o bacana que acontece é que vai criando um movimento de rastejar. Que acontece que o movimento de rastejar surgiu basicamente assim. Eram seres que só rastejavam, né, no chão, e aí surgiu a pata, por exemplo, eles começam a levantar e surge o movimento do calango, por exemplo, né, que é aquele que a gente pratica no movimento animal. E aí dá para ter uma visão de como que as coisas assim foram surgindo, essa parte mais evolutiva mesmo, né, do funcionamento da coluna. Beleza? Aí agora vamos para umas combinações ali possíveis, só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer. Ó, quem tá começando agora com isso, eu recomendo ficar nas mais básicas, à medida que for criando um entendimento maior, for sentindo que está fluido, vai tentando fazer essas combinações, porque senão começa a descoordenar demais, às vezes perde um pouco o propósito do trabalho, né? Então vamos começar aqui, por exemplo, ó, com a onda número 1, né? A onda de flexão e extensão, sentado. E aí, ó, a gente começa a combinar ela com uma onda lateral, tá vendo? E aí a gente pode fazer isso, ó. Um exemplo, beleza? Dá pra ser também, sei lá, lateral, com um pouco de rotação. Fica
meio misturado assim, às vezes é até difícil de ver. Eu também, né, não sou um expert nisso. Aí, uma outra possibilidade que a gente tem é fazer a de rotação, ó, numa posição de apoio ou numa posição de flexão. Pode fazer aí também, né? A onda número 1, ó. Combinar. E vai, por aí. Acho que deu pra pegar uma ideia leve, né? Eu não tô assim muito bom pra fazer combinação difícil hoje, mas dá pra dar uma entendida aí. E é isso, gente. Espero que vocês gostem aí. Vamos praticar pra coluna de vocês ficar bem saudável. E bora lá.